Vocês já ouviram em algum momento que a monarquia brasileira estava destinada a cair, que a queda dela era praticamente inevitável, principalmente depois do fim da escravidão? Então, e se eu te disser que a parada não era bem assim e que havia um projeto muito bem estruturado de um terceiro reinado com Isabel? Pois é, a história do fim do Império normalmente é contada pra gente a partir de uma sucessão de fatos que, acumulados, teriam levado ao fim da monarquia. Vejam só, vejam se vocês não estudaram dessa forma. Primeiro aconteceu a fundação do Partido Republicano, depois veio a Lei do Ventre Livre, a questão religiosa, a reforma eleitoral, a questão militar, a abolição da escravatura e, por fim, a campanha federalista. E aí todos esses acontecimentos juntos teriam implodido o regime monárquico e levado ao seu fim. Só que a parada não é bem assim. Ao longo da sua existência, o Império Brasileiro já havia demonstrado uma alta capacidade de se adaptar às mudanças. Durante o período regencial, por exemplo, quando foi necessário, ele se alinhou com os liberais e depois, quando os liberais caíram e aconteceu o regresso, ele se alinhou com os conservadores. Nas suas últimas décadas, a monarquia brasileira havia se adaptado a diversas reformas, como a liberdade de ensino, a eleição direta e o trabalho livre. A maior parte do movimento reformista das décadas de 1870 e 1880 eram liberais monarquistas. Eles queriam a democratização da monarquia e não a sua derrubada. Não caiam nessa ideia de que o republicanismo era bastante popular, que as pessoas ansiavam por viverem um regime republicano. Muito pelo contrário, as pessoas, queriam nem saber disso. Em 1885, por exemplo, o republicano Saldanha da Gama lamentou o monarquismo crônico do Brasil e a baixa popularidade da ideia republicana. Podem anotar aí agora, beleza? A queda da monarquia foi um efeito colateral da questão militar que se iniciou durante e após a Guerra do Paraguai e se aprofundou nos anos seguintes. O golpe de 1889, porque sim, foi um golpe que aconteceu, e eu não sou monarquista não, beleza, ok? Foi um movimento puramente militar que não contou com a participação civil, com a massa da população. A galera foi dormir sob um regime monárquico e acordou vivendo em uma república sem entender nada, e continuaram assim por um bom tempo. E detalhe, quando tudo isso aconteceu, já havia um projeto muito bem estruturado que estava sendo colocado em prática de um terceiro reinado com Isabel, e o Gabinete de Ouro Preto havia aprovado várias reformas liberais em maio de 1889 que iriam mostrar essa adaptabilidade da monarquia. Só que isso não foi possível devido ao golpe. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês, vocês podem conferir no artigo Necessidade, Contingência e Confractualidade, a queda do Império reconsiderada de Christian Link, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Contem aqui pra mim se vocês sabiam disso.